mulher de Magdala, coração sedento de amor, vida de Deus. Hoje é dia 10 de setembro e vamos dar início à nossa reunião, pedindo a João, inclusive, que ligue a acenda as luzes, viu, João? Por favor. No Evangelho, capítulo 21, item 11, Allan Kardec selecionou um texto de Jeremias, que ele intitulou de Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem ouviu e escutou o que ele disse? Eu não escutava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizam a mentira em meu nome. E profetizam dizendo: Senhor, Senhor. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Está em Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18. Capítulo 21, 25 e 26 são os versículos. E no versículo ainda 33 do capítulo 21 de Jeremias. É muito fácil nós descobrirmos falsos profetas. Até porque no nosso conceito individual, nós acreditamos que falso profeta é todo aquele que diz alguma coisa que a gente não acredita e, sobretudo, aquilo que a gente não gosta. Se você chega para uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de falar mal dos outros e disser: você fala muito mal dos outros, diz: não, eu sou sincero, eu sou honesto, eu sou verdadeiro. Se você procura uma pessoa que é um glutão à mesa e diz assim: mas você come demais, você não tem medida. Ele disse: não, Deus deu corpo para a gente saciá-lo, enquanto ele tiver fome eu tenho que abastecê-lo. Se nós dizemos para alguém que faz uso de qualquer tipo de drogas e dizemos que você tem que se controlar e parar com isso, a gente logo desqualifica, dizendo: você não tem nada a ver com a minha vida. Para toda vez que alguém nos diz alguma coisa contrária ao nosso gosto, nós qualificamos rapidamente de falso profeta. E temos uma defesa muito boa: você não está no meu lugar. Nós poderíamos ver o mesmo problema por um lado diferente. Todos são bons profetas em nossas vidas, principalmente os nossos inimigos, os nossos algozes. Estamos aqui agora defendendo que é preciso que a gente sofra, ou que alguém nos pise ou nos martirize, não. Mas muitas vezes os nossos amigos, os nossos familiares são condescendentes com falhas graves da nossa personalidade, do nosso comportamento. E o inimigo, por não nos dever nenhuma satisfação, ele é cruel com tudo aquilo que a gente precisa corrigir. Quando Jesus condena a hipocrisia como um dos mais violentos equívocos da humanidade, ele está dizendo, de certa forma, que é a maneira como nós nos auto-perdoamos e a mesma forma como inclementemente acusamos o próximo, que faz com que nós nos percamos tanto na vida. É óbvio que por trás disso tudo está o egoísmo, mas no nosso português, como o egoísmo está muito associado a ações diretas de posse, pouco
poucas vezes nos damos conta de que somos egoístas, até quando falamos, quando criticamos, quando comparamos e quando nos exaltamos, colocando o outro abaixo dos nossos pés. A proposta de Jeremias, você assistiu ao conselho divino para dizer que está falando em nome dele? É uma proposta de difícil execução. Como é que eu posso imaginar que algum profeta é profeta porque esteve lá perto de Deus para trazer uma mensagem? É muito difícil, é tão difícil que nós já vimos pessoas coletivamente se suicidarem por seguirem alguém que acreditavam traduzir uma verdade divina. Nós já vimos e estamos vendo diariamente pessoas se matando, acreditando traduzirem uma mensagem de interpretação divina de outros profetas. Nós continuamos participando de noticiários a cada vez que qualquer noticiário entra no ar, de situações em que alguém inclemente fez qualquer coisa, e nós que nos julgamos bonzinhos imediatamente condenamos aquele como monstro, como ser abjeto e que não deveria participar mais do colegiado divino dos seres encarnados. Nós somos deveras muito fortes quando queremos pensar que estamos traduzindo a palavra de Deus. Traduzir a palavra de Deus numa tribuna, num livro, numa peça, numa obra qualquer, nós podemos até qualificar de relativamente fácil. O muito difícil é nós vivermos a palavra divina no nosso cotidiano, porque ela nos instiga o tempo inteiro. Se nós temos o direito de comparar, se nós temos o direito de achar o belo e o feio, o bom e o desagradável, todavia não nos cabe sairmos agredindo, maldizendo ou até mesmo blasfemando contra a própria vida. Infelizmente é quase sempre isso que nós fazemos. Muitas vezes nós dizemos: queria tanto que Deus me desse uma condição diferente. Mas a gente só queria a condição diferente se ela chegasse de inopinado, sem que tivéssemos desempenhado nenhum esforço para isso. Uma vez uma pessoa disse: eu estava com uma formiga andando sobre o meu ombro, dei-lhe um capilé e ela caiu longe no chão. Mas o que eu achei mais impressionado, o que eu fiquei mais impressionado, é que tão logo ela bateu no chão, ela continuou andando. Logo se vê que é alguém que pensa. E ele disse: e ainda dizem que são os gatos que têm 7 vidas. Que nada, se eu jogo uma formiga no chão, pode ser da altura que for, a altura não vai interferir na força, na violência da queda, ela vai continuar andando do mesmo jeito. Mas se uma criança cai de 2 alturas suas no chão, a probabilidade dela ter graves machucados é muito forte. E ainda mais, nós só temos 2 braços, a formiga tem mais de 2. Se a gente quisesse abraçar, é tão bom se a gente fosse formiga. E a pessoa que pensa isso, pensa logo em seguida: e se também eu tiver de brigar com alguém, quantos braços eu terei para bater? E automaticamente nos esquecemos que o nosso adversário também teria dentro dos braços, teria tamanha resistência, e todos perderíamos uma condição muito peculiar do ser humano, a de recebermos afagos de maneira muito mais agradável. A nossa fragilidade e a nossa fortaleza no outro ponto. A nossa fraqueza em algumas situações muitas vezes é aquilo que nos torna fortes. Nós não podemos cair de uma altura 10 vezes do nosso tamanho, mas nós podemos nos abraçar com pessoas, nos permitindo nos sentirmos todos coisas que tem uma pele como a de uma formiga não permite. Mas se alguém diz isso de uma tribuna religiosa, alguém logo pergunta: mas estamos falando de progresso, estamos falando de espiritualidade, o que tem a ver uma formiga? Tem tudo, porque também é uma criatura divina e depois está servindo como metáfora para nós pensarmos que nós estamos na melhor condição da nossa existência. E se nós não percebemos isto, é porque nós não estamos atentos ao que de fato nos acontece. Mas nós gostaríamos muito todos os dias de dizer: Senhor, Senhor, olha por mim. Mas aí surgem os problemas. Primeiro, eu não me lembro sempre de falar com Ele. Segundo,
Quando eu me lembro, estou sofrendo. Terceiro, quando eu me lembro e falo com ele, eu não tenho certeza se ele me escuta. Quarto, quando eu me lembro e consigo perceber que ele me escuta, não sou eu que ouço a resposta. Quinto, e aí a gente sai elencando sequências e sequências de dificuldades que temos de nos relacionarmos com o Senhor, mas abrimos a boca para dizer Senhor, Senhor. E muitas vezes abrimos a boca para dizer Senhor, Senhor de forma não muito feliz. E vamos aqui falar especificamente de alguns espíritas, sem mencionar nenhum deles especificamente. Quando por algum motivo temos o dom da mediunidade e simplesmente usamos a nossa mediunidade ou para que as pessoas nos vejam com olhos de divindade, ou para que as pessoas olhem para a gente pensando, meu Deus, será que está vendo alguma coisa porque aquele olho é esquisito? Ou ainda, temos a mediunidade para amedrontar os outros. Tudo isso é prova de que nós estamos dizendo Senhor, Senhor, da boca para fora. Porque quem diz Senhor, Senhor, não precisa ficar dizendo que o mundo espiritual disse ou deixou de dizer. Nós podemos atuar de uma forma bem natural. Porque se a vida espírita e a vida física são naturais, por que a inter-relação entre elas não é natural? Não é porque temos andado com total descuido. Nós temos tratado tudo isso com um desdém enorme. Umas pessoas acreditam em absolutamente tudo, outras dizem não acreditam em absolutamente nada. Quem está correto? Está correto quem reflete, pondera e tira boas conclusões. Não importa quem disse, como disse, onde disse, de que jeito disse e para quem disse. Se nós queremos boas mensagens, é tão simples. Se não tiver muito livro, abra o livro que você tiver na mão. Chico Xavier, quando ele fazia Evangelho no Lar, coisa estranha para os padrões de hoje, ele sempre passava a mão em alguma revista ou em algum jornal da época que tivesse ao alcance. E ele dizia, vamos ver o que é que nós poderemos observar hoje no nosso Evangelho no Lar. E via de regra, como o jornal que mais tem a desgraça, abria, fulano matou cicrano, fulano roubou fulano, fulano morreu de um acidente. E a cada um daqueles casos que ele abria, ele dizia, vamos agora pensar neste caso diretamente. E vamos pensar em todos os que estão envolvidos neste caso. E por fim, vamos pensar em todo mundo que tenha casos e nos quais estejam mal envolvidos. É uma forma positiva de ver uma notícia desagradável. E não fazer como normalmente nós fazemos, pegamos qualquer notícia e saímos por aí com aquela notícia a nos incomodar e sem a gente fazer absolutamente nada. Ontem à tarde, enquanto eu caminhava, num dado momento entrou um cisco no meu tênis. Eu andei um pouco e aquilo começou a me incomodar. Chegou um momento em que eu tive que parar e tirar o tênis e tirar aquela... Era um cisco de nada que entrou, mas ficou num lugar que por mais que eu mexesse o pé, o cisco se irmou de ficar naquele lugar. Como quem diz, eu quero ver o que você vai fazer. Eu fiz o óbvio, parei, tirei o tênis, tirei o cisco e saí caminhando. Acabou o incômodo, passou todo. Mas eu poderia ter sido mais caprichoso, dizendo, eu vou até chegar em casa e estar me sangrando, ou então eu estar com o meu sistema nervoso totalmente abalado. Muitas vezes a gente faz isso, alguém nos perturba, é um cisco. E o que a gente faz? A gente passa 24 horas do dia com aquele cisco. Olha, eu não sei, não consigo trabalhar hoje porque fulano me disse isso. Tá bom, ele disse, mas está dizendo de novo, não, mas é como se estivesse. E aí volta a viver, e revive, e vive, e pensa aquilo o dia inteiro. E chega em casa no final do dia, está com raiva do mundo todo. Porque alguém disse alguma coisa, alguém colocou um cisco no teu sapato, tira o cisco. E naquele momento em que eu tirava o cisco, uma pessoa passou por mim, coisa estranha. Muito dificilmente eu caminhando reconheço ou encontro com alguém conhecido. Uma pessoa disse assim, já está descansando, né? E eu ia explicar que eu estava tirando um cisco do sapato. Eu disse, meu amigo, quando a gente está na minha idade tem que descansar de vez em quando. Porque ele estava certo, eu estava descansando, não da caminhada, mas eu estava descansando de um cisco que estava perturbando o pé, meu caminhar. Por que eu teria que me aborrecer? Aquela pessoa, de repente, quem era aquela pessoa? Um profeta. Como um profeta? Um profeta. Porque me instigou, me levou a ter que raciocinar rapidamente e me posicionar. Eu poderia ter me posicionado de uma forma raivosa, dizer, ia da sua conta que eu pare? Lógico que eu não faria isso. Mas e se alguém para e alguém cumprimenta ou diz, ei, você sai para caminhar e fica parando no meio do caminho? Teria muita gente que ficaria talvez totalmente nervoso. Eu mesmo, quando jovem, se alguém me dissesse um negócio desse, eu chamava para correr junto.
E olhe lá se não chamasse para ver que tinha mais força. Hoje em dia eu saio brincando com a coisa. Óbvio que nem todo mundo tem o mesmo gênio, nem todo mundo age ou reage da mesma maneira. Mas há uma coisa que deveria ser bem dividida para todos nós. Temos que ter o bom senso de saber o que é bom para a minha vida. O que é bom para a minha vida? É bom eu ficar com raiva? Não, não é. Então por que você fica? É bom você passar por isso? Não, não é. Então por que você passa? Ah, mas eu vinha vindo e de repente dei uma topada. Aquela pedra não deveria estar ali. Ou você deveria ter olhado para o caminho por onde você anda. Por que eu tenho que condenar a pedra? Por que eu não aprendo a olhar melhor por onde eu estou andando? Dizer Senhor, Senhor é fácil. Dizer Senhor me ajuda é fácil. Senhor tira o fardo de mim. Raciocinemos. Viemos para a vida para aprender a viver. E muitas vezes nós só aprendemos quando as adversidades surgem. Se tirassem todas as adversidades do nosso caminho, o que aconteceria? A gente sequer teria nascido. A gente ia ficar do outro lado mesmo. Fazendo o quê? Nada. Porque quem vem para cá para não fazer nada é porque está lá sem fazer nada. E quem está lá sem fazer nada está doido para vir para ver se faz alguma coisa. Concluindo, um dia eu conversava com uma pessoa que mora num país nórdico. E a pessoa disse que um dos maiores problemas de quem vive nesses países que tem tudo, é ter tudo. E eu perguntei, como assim? Disse, tudo, tem tudo. Então você vai andar no trânsito, você sabe que o sinal vai fechar, você para. Porque todo mundo para. Desde criança você aprende que você tem que parar. Ninguém pode dobrar à esquerda, mas não tem nenhum guarda, não tem nenhum semáforo, não tem nenhuma câmera, mas ninguém entra. Olha que eu estou falando de uma coisa que a gente conhece bem de perto. Mas aqui não pode entrar, mas foi porque tiraram a placa. Se tiraram, o problema não é meu, então eu entro. Travo o trânsito todo e entro. Aí a gente diz, quando chega a hora de uma refeição, todo mundo sabe a quantidade de se servir, como servir e o que deixar, como deixar, onde colocar o lixo. E aí quando você chega na casa, o lençol, quando você se levanta, tem que ficar arrumado neste jeito, dessa forma. A sua roupa é dessa maneira. Você não pode se permitir isso, nem fazer aquilo. Tudo é muito certo, tudo é muito perfeito. É muito ruim viver desse jeito. E me disseram que o paraíso é assim, eu prefiro ir para o inferno. E muitas vezes é verdade. Só que quem está no inferno está que não aguenta mais a bagunça. Como a gente aqui. Tem tanta gente dizendo, meu Deus, eu assisto tanta propaganda eleitoral e eu não sei em quem eu vou votar. E por que a gente não sabe? Porque todos são profetas. Eles todos sabem tudo que é para ser feito. E a gente pensa que eles estão querendo fazer. Então são profetas, como nós somos muitas vezes, o profeta de saber o problema do outro. De até dizer como resolver o problema do outro, mas resolver o nosso a gente não sabe. Num quadro humorístico, primo pobre e primo rico. Um primo pobre nervoso e um primo rico lhe pergunta, o que se passa? Ah, eu tenho fome. Só isso? Não, eu estou com fome, meus filhos, minha mulher, não tem nada na cozinha, não tem nada na geladeira, não tem nada na despensa, não tem mais nada, a gente vai morrer de fome, primo. Você pode me ajudar? Diz, claro, eu vou lhe dar uma ideia fantástica. Eu sou que bom, primo, qual é a ideia? Você vai no supermercado, você compra tudo que estiver faltando, mas compra logo por uns 3 meses, compre muito. Sai, que bom, primo, mas e o dinheiro? Bom, a ideia eu já dei, esse detalhe aí você resolve. Nós somos uns profetas mais ou menos desse jeito. A gente quer dar a solução, mas o outro que se vire. Quando alguém faz isso com a gente percebe que é tão ruim. Por isso que Jesus recomendava, faça ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Não é fazer com ele esperando o troco, mas é fazer com ele aquilo que pode nos permitir dizer, aí sim, em alto e bom som, Senhor, Senhor. E já não mais para pedir, mas para dizer, obrigado por tudo. Vamos à nossa segunda parte. Eu vou fazer aqui um convite totalmente inusitado, que algumas pessoas conhecem, mas não precisa se manifestar. Se puder, aqui no final do nosso passo coletivo, você vir aqui cantar aquela Ave Maria que você cantou domingo, a capela, sem instrumento nenhum, aí eu vou ficar esperando aqui em cima. Se não tiver com voz ou com condição, continue onde você está.
nós vamos fazer aqui uma breve meditação, logo em seguida o passo coletivo. E até o final do passo coletivo você tem tempo para vir aqui, subir essa escada e ficar aqui ao meu lado para cantar uma Ave Maria. Nessa condição, se quiser, o Senhor está dizendo venha, mas se você não quiser, não tem problema. Façamos um relaxamento, iniciando pelo nosso próprio corpo, aliviando de pesos e sobrepesos. Procuremos estar sentados da maneira mais cômoda e confortável, respirando naturalmente. Lembremos-nos apenas de uma imagem que nós vamos sugerir para que todos nós tenhamos uma convergência. Imaginemos a figura do nosso Senhor Jesus Cristo no meio da multidão, abraçando uns, tocando outros, sendo tocado por outros. Imaginemos Jesus com seu olhar, aquele olhar penetrante e ao mesmo tempo suave, aquele olhar grandioso, universal, mas parecendo que aqueles olhos e aquele olhar se dirigem apenas para você. Imaginemos Jesus como a recitar novamente para cada um de nós todas as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que nos indicam as possibilidades de sermos e estarmos melhores. As bem-aventuranças que apresentam os raios dos céus, abrindo oportunidades luminosas para cada uma de nossas almas. Pensemos apenas em Jesus. Imaginemos aquela figura luminosa a espargir harmonia, belo sorriso, palavras seguras, mas que penetram nosso íntimo de uma maneira profunda e rica. Imaginemos Jesus. Jesus que tinha olhos e ouvidos para todos nós. Procuremos sentir o ar que circula e que emana de Jesus. Continuemos buscando a imagem de Ele, nos abençoando, nos envolvendo, dirigindo-se ao nosso coração. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados por sermos filhos do Pai, bem-aventurados porque estamos todos unidos no bem que vem do bem maior, no bem que apenas aguarda a nossa decisão de estarmos bons. Bem-aventurados todos os que somos filhos de Deus. Bem-aventurados somos, porque o amor divino não guarda qualquer preconceito ou isolamento, que nos envolve e nos iguala a todos numa mesma onda de amor e de harmonia. Imaginemos Jesus confabulando conosco. Imaginemos Jesus agora perto da gente, individualmente. Imaginemos Jesus por um instante, com total atenção apenas contigo,
só você e Ele. E diga-lhe, Senhor, e diga-lhe o que você gostaria de conversar com Ele. Não tenha medo. Ele sabe o que nós somos. E Ele está conosco porque quer que sejamos como Ele. Jesus, ouve-nos e atende-nos na Tua bondade e na Tua sabedoria. O nosso ambiente já está totalmente saturado de fluidos e de boas energias. Vários espíritos amigos, protetores, anjos de cada um, espíritos inclusive que quando encarnados tinham ideias religiosas bem diferentes, mas que todos nós aqui sabemos que o bem não tem pátria nem rótulos. O bem é o bem, simples assim. E é o grande bem que nos une, numa grande família, onde o bem maior nos envolve a todos. Esses amigos espirituais já prepararam para todos nós as respostas do Senhor, agora atendendo aos nossos anseios físicos, psicológicos, emocionais, morais e espirituais, enfim. E os nossos magnetizadores encarnados unem a esses fluidos, os seus fluidos, fornecendo-nos uma amálgama de energias abençoadas. E todas estas energias estão à nossa disposição. Todas essas energias nos envolvem. Cabe a cada um de nós abrir o próprio coração e deixar-se invadir por essa onda de energias e fluidos, permitando-nos sentir essas energias. São ondas de bênçãos que nos equilibram a alma e nos fortalecem o corpo. Inspiremos profundamente, como acarrear para dentro de nós toda esta energia. Expiremos com gratidão, dizendo: Deus, Pai de amor, muito obrigado. Inspiremos profundamente, favorecendo a que essas energias penetrem no nosso cosmo orgânico e psicológico. E expiremos agradecendo novamente ao Pai. Inspiremos profundamente, permitindo que essas energias nos renovem as esperanças, nos fortaleçam nos bons propósitos, nos enriqueçam em harmonia e paz. E expiremos, agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus bons presentes. Inspiremos toda esta energia, para que nos fortaleçamos na nossa ótica de ver o mundo e tenhamos melhor disposição para colaborar com a mudança do mundo a partir da mudança em nós mesmos. E expiremos, agradecendo a Jesus pelos bons exemplos de viver em paz, na paz que Ele nos deu.
inspiremos saúde, inspiremos gratidão, inspiremos equilíbrio, inspiremos gratidão, inspiremos energias salutares, inspiremos gratidão, inspiremos todas essas bênçãos e agradeçamos, Senhor, Senhor, muito obrigado por este encontro e pela vida. Os nossos magnetizadores vão se retirar para a magnetização das águas. E nós continuaremos em oração, agradecendo a Deus por tudo que recebemos. E continuaremos ainda inspirando e expirando. A cada inspiração pedindo a Deus direção para a vontade maior. E a cada expiração agradecendo a Deus pela enorme oportunidade de estarmos aqui em seu nome. Enquanto magnetizamos a água e permanecemos em oração, a nossa companheira e amiga Ana Cláudia canta para nós a nosso pedido.